Boa noite. Estamos chegando ao fim do seminário Preto no Branco, exercícios de letramento racial, com a mesa, essa mesa que a gente vai ter agora, a mesa de encerramento, que a gente chamou de Potências de Exu contra o Carrego Colonial, por um outro projeto político, poético, educativo. Esse título meio Glauber Rocha. A gente vai ter como convidado especialíssimo o escritor e professor Luiz Rufino, que está aqui com a gente. Esse seminário é um desdobramento do curso de pós-graduação Tópicos em Cultura Brasileira, inscrições da racialidade na arte e no pensamento social, ministrado pelos professores Eneida Cunha, PUC-Rio, Felipe Machado, Cefet PUC-Rio, e o professor convidado Júlio Tavares, da UF. Bom, eu sou o Rodrigo Alzuguir, carioca, eu sou formado pela PUC-Rio, aqui em Engenharia, e sou mestrando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, aqui na PUC também. E para conversar com o Luiz Rufino, eu estou aqui com os colegas Alessandro Lecas, nascido em Nova Iguaçu, formado em História na UERJ, mestrando em História na PUC, e o Reiler Peixoto, nascido em São Sebastião do Alto, muito prazer conhecer agora, Estado do Rio, formado em Jornalismo na Federal de Alagoas e mestrando na UFRJ em Comunicação e Cultura. Para quem não conhece, todo mundo conhece, mas não custa a gente relembrar aqui um pouco a trajetória do Luiz Rufino. Ele é carioca, mas filho de cearenses, pedagogo, doutor em Educação pela UERJ, pós-doutorado em Relações Étnico-Raciais, professor da UERJ, FEBF, no Departamento de Ciências e Fundamentos da Educação, e apesar dele ter sido criado num ambiente familiar, ele diz que era de um catolicismo popular brabo, ele é autor de diversos livros que se alicerçam na cultura afro-brasileira, títulos como Histórias e Saberes de Jongueiros, Pedagogia das Encruzilhadas, que a gente leu aqui no curso, foi um sucesso, Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, e Flecha no Tempo, esses dois últimos em parceria com o historiador Luiz Antônio Simas. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente, para fechar essa gira, esse seminário maravilhoso, que queria até parabenizar aqui toda a equipe da turma. Foi uma ideia fantástica da Eneida, a gente fazer esse seminário como uma espécie de final de curso, porque nesse ano tão esquisito, né, que a gente fez tudo virtual, a aula parecia um edifício master, né, com aquelas janelinhas todas, e a gente tem colegas que a gente nem conhece pessoalmente, né? Foi uma maneira de agregar as pessoas, da gente interagir. Foi muito bacana, é uma fonte de aprendizado maravilhosa com todos os convidados que a gente teve, e agora fechando esse ciclo com você. Eu vou iniciar, só para facilitar aqui o fluxo de informações e de perguntas, eu vou iniciar fazendo duas perguntas para o Rufino, depois o Alessandro segue fazendo mais algumas perguntas, e depois o Alessandro passa a bola para o Reiler, que vai fechar aqui o nosso encontro, também trazendo perguntas do pessoal que está assistindo e que pode passar perguntas pelo chat, que o Reiler vai reuni-las e vai passar para o Rufino. A gente tem muita pergunta, então não quero perder muito tempo aqui, não. Rufino, obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos começar aqui. Eu queria te perguntar, em relação ao carrego colonial, esse termo, esse conceito maravilhoso que você sintetizou com essa imagem do carrego, né? O povo brasileiro, em especial o povo negro, vive há 500 anos, há mais de 500 anos, sob o terror colonial, que você chama de carrego colonial também, né? E, nas suas palavras, é uma espécie de marafunda que opera como um sopro de má sorte, um projeto de desencante, de desmantelamento de múltiplas sabedorias e cognições que promove o desarranjo de memórias e o esvaziamento do axé. A gente acaba de chegar aos 1000 dias da morte da Marielle Franco e do Anderson, num crime sem solução ainda, né? Quando a gente pensa que vai ter uma solução, algo acontece ali que não se chega, a gente não chega aos culpados, né? E a gente acaba de viver também a tragédia do assassinato das duas crianças, né, as primas Emily e Rebeca, em Duque de Caxias. De que maneira você acha que esses episódios estão conectados, são um legado desse carrego que você trata, né? Como é que Exu pode nos salvar disso? Como é que Exu pode nos ajudar a responder com vida, com saúde, com axé, a esse sistema de morte, de escassez, de desencanto
como fazer dessa cruz uma encruzilhada? Isso tudo é uma pergunta. E aí, armazena aí que eu queria fazer uma outra para você depois seguir. Queria que você falasse um pouquinho também da sua história como aluno do sistema público de ensino, como estudante que chegou à universidade através de políticas afirmativas, a importância dessas políticas que, inacreditavelmente, tem gente ainda questionando se precisa ter ou não ter. Então, queria que você falasse também um pouquinho dessa importância das políticas afirmativas. E aí passo a bola para você e, em seguida, o Alessandro segue aí com o nosso bate-papo. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, com o Rodrigo, Alessandro, Heiler, professora Eneida, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito, né? Um número bacana de gente aí, né, que cumpriu esse processo de seminário, né, e pode hoje estar aqui para a gente ter essa conversa, e mais as pessoas que estão acompanhando aí via o canal do YouTube, né? E aí, Rodrigo, uma alegria ter essa conversa contigo também, né, que tive o primeiro contato contigo lá com o Wilson Batista, né, que é super bem-vindo para essa nossa conversa aqui. E eu vou meio que me atar num pensar jongueiro aqui de responder uma pergunta com outra, né? E assim, talvez não seja uma outra pergunta, mas uma provocação mesmo, assim. Eu acho que não cabe sequer desenharmos uma aposta de salvação em Exu, né? Seria a pergunta, né? Exu salva, né? Ou até mesmo a afirmativa, Exu salva, né? Eu vou aqui provocar que talvez seria uma grande manifestação dessa própria dimensão do carrego colonial, como uma obra extremamente sofisticada, né? Que opera num campo também da dissimulação, num campo da sedução, né? E muitas vezes nos desfoca de que nós vivemos há mais de 5 séculos numa guerra permanente. Então, eu acho que a salvação não é uma problemática filosófica de Exu. Seria talvez mais pertinente pensarmos que Exu nos convoca a responder o outro com a nossa própria vida, né? Talvez essa seja a grande implicação, o grande primado, né? Dessa sabedoria, dessa esfera, que para nós aqui, de uma certa forma, no novo mundo, no meu ponto de vista, se apresenta como a grande marca de não redenção do projeto colonial. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, e essa é a principal hipótese que, de uma certa forma, alinhava todo o meu pensamento, todo o meu trabalho, é que a presença de Exu como uma sabedoria praticada nos cotidianos marca a batalha desse mundo, marca a não redenção do projeto colonial e marca também todo um repertório inventivo, tático, tecido cotidianamente, inacabado, extremamente ambivalente, né, que está em curso. Então, se a gente vai agora ali numa esquina e a gente vê alguém cuspindo uma cachaça, acendendo uma vela, né, arriando uma farofa, é uma marca dessas batalhas cotidianas, desse campo de batalha que é também um campo de mandinga e que nos convoca a outras travessias, né? Então, primeiramente, eu acho que é porque às vezes há umas tentativas de aproximação, como Exu salva, Exu te ama. Eu acho que essas coisas não são problemas de Exu. Eu acho que são espécies de taras, né, de nós, sujeitos extremamente capturados e escolarizados por uma lógica teológica, política, que muitas vezes escreve essas perspectivas, mas talvez Exu vibra como nós, um ser, uma potência extremamente ambivalente, inacabada, e que nos convoca a responder o outro com a própria vida, nos convoca a nos pensarmos como uma inscrição no tempo, né? E eu acho que essa dimensão da inscrição no tempo, há uma narrativa, né, mítica, né, uma narrativa presente no grande sistema poético de Ifá, né, que é o sistema que compreende
a cosmogonia dos povos iorubás, e muito presente aqui nas Américas, que coloca algo que eu acho extremamente interessante numa das passagens, né, num dos Odus e Fá, que Exu, quando percebeu as injustiças dos homens, ele parou o tempo, né, ele paralisou o tempo, né? E essa dimensão da paralisação do tempo, nesse poema, aparece de forma que nos leva muito a pensar como nós somos encapsulados numa lógica de tempo, também numa dominação, né, de uma monocultura, do tempo linear, vamos pensar assim, mas também como nós somos convocados para pensar um tempo espiralado, né, um tempo gira, como você falou, onde o que nós vivemos hoje nada mais é do que algo que nós vivemos ontem, porque o hoje não deixa de ser o ontem, né? Então, é algo que nós precisamos considerar, que o que nós temos do ponto de vista de todo esse arranjo, de todas as inscrições do agora, que são extremamente tenebrosas, violentas, realmente se manifesta como um terror, né? Elas estão compreendidas na lógica de uma grande arquitetura de violência, né? Que fundamenta a modernidade, que fundamenta as contratualidades que erguem o novo mundo, né? Como diria o Fanon, é necessário explodir essas vigas, né, que sustentam esse projeto, essa arquitetura de terror. Então, eu acho que essa talvez seja uma boa dimensão para a gente pensar também o que está sendo proposto ali como o carrego colonial, né? E o carrego colonial ele aparece muito presente em dois trabalhos, um é a Pedagogia das Encruzilhadas, mas também num livro, que foi um dos livros que foi escrito em parceria com Simas, que é o Flecha no Tempo. E o carrego colonial parte exatamente da necessidade de investigação e de credibilização dessas inúmeras outras frentes da empreitada colonial, que elas não cessam na sua sede de destruição e de violência. Então, elas vão, de uma certa forma, operar nas camadas mais sensíveis da nossa existência. E aí, não à toa, assim, esse projeto, ele identificou, ele entendeu que esses seres, né, que de uma certa forma disputam esse mundo, né, que estão em batalha, vão ao campo de batalha, eles vão com um repertório amplo. Então, é fundamental você produzir uma espécie de perda de potência via a produção de esquecimento, via a humilhação, né, via aquilo que não necessariamente você precisa matar o outro, né? Há uma política de extermínio da vida, e aí a vida como um conceito biológico mesmo, mas há uma política também de instituir uma não-vida, mesmo mantendo alguns vivos, né? Então você precariza a existência. O carrego é uma categoria que ela nos lembra que você não morre de quebranto, por exemplo. Ninguém morre de quebranto, mas você vive aquebrantado num estado de baixa potência. Ou seja, você não é pleno, você não se desenvolve plenamente. E o carrego ele é tratado como uma frente de batalha. O carrego, você expulsa ele, mas você sabe que em qualquer momento ele vem te incomodar de novo, ele vem te perturbar. Então você sopra ele para longe de novo, né? Você se limpa, mas a todo momento você sabe que ele está à espreita. Então traz para a gente uma outra dinâmica de pensar a vida, de pensar a própria dimensão das batalhas que se inscrevem como formas da gente se colocar em plenitude, em potência, porque há inúmeras formas de pensar isso que não seja necessariamente pela via da dominação e da aniquilação do outro, né? Mas muito pelo contrário, da ritualização mesmo, do cotidiano, enfim, do jogo. Então você para pensar que nós aqui inventamos capoeira, né? E a capoeira tem uma coisa fantástica, porque você é um jogo, é um brinquedo
um brinquedo de vida e morte, como diriam os mais velhos da capoeira, mas que você não parte do princípio de que você vai exterminar o outro. Você parte do princípio que você vai dar a rasteira, você vai dar a cabeçada, que você vai esquivar e vai gargalhar na cara dele, mas que o mundo vai dar volta e que você tem que estar pronto para jogar de novo, né? Então, eu acho que há algumas invenções, algumas experiências que plasmaram, né, ao longo desses tempos, formas interessantes para a gente pensar isso que, a grosso modo, a gente está chamando de política, né? E a gente não, muitas vezes, considera, credibiliza, porque nós não entendemos isso como possível, nós não consideramos isso como possível. Basicamente por conta do racismo mesmo, por conta de uma contratualidade racial que nos impede, né, de ver isso como algo extremamente sofisticado, né? Então, é como você parar para pensar que a gente tem inúmeras experiências, inúmeras tiradas, né, que vão, de uma certa forma, operar exatamente nesse vazio deixado por esse outro que se quer único, né? Então, você salta no vazio, você caça o vazio, né? Seja no repinique de mão, né, do mestre, do cacique de Ramos, né, do Birani, seja no surdo de terceira, seja na ginga da capoeira, seja na capacidade dessa dimensão de um postulado ético que Exu nos convoca, que a encruzilhada, ela, a rigor, ela não é anti-ocidental, mas ela faz com que o Ocidente seja somente uma esquina e não um centro. Aí tem, obrigado, Rufino. Aí tem aquela segunda pergunta sobre a tua história como aluno, né, da escola pública, como você chegou à faculdade, das políticas afirmativas, se puder falar um pouquinho disso. Claro, claro. Acabei esquecendo, que me empolguei com a necessidade de fazer do corpo arma, né, e acabei esquecendo disso. Mas a minha relação com a escola, eu não tenho uma experiência que seja fora do ambiente público, né, de ensino, e eu sou de uma primeira geração de filhos de cearense, nascido no Rio, né? Então, tenho e nascido e criado no subúrbio, vivi a minha vida inteira no subúrbio, brincando mesmo, tendo um cotidiano de rua, de um ambiente bastante diverso. E eu não fui um bom aluno, assim, Rodrigo. Eu tenho vários episódios de fugir da escola. Tem um episódio que eu fugi uma vez da escola e fui parar exatamente num terreiro de macumba, um terreiro de umbanda. Esse terreiro até hoje funciona ali no bairro do Lins de Vasconcelos, a casa do Caboclo Ventania. E foi engraçado porque uma médium que estava lá incorporada, a escola chamou minha mãe, né? Minha mãe veio me pagar um esporro e era uma vizinha nossa que estava incorporada, meio que mediou a situação, o conflito, então resolveu a minha barra em casa. Então, eu sempre tive uma coisa meio de dificuldade com a escola, mas também tive uma outra grande dificuldade com o mundo do trabalho. Então, eu sempre apostei muito no investimento no estudo, né? E eu venho a entrar na UERJ para fazer o curso de pedagogia como aluno da reserva de vagas das escolas públicas, né? E encontro na UERJ um ambiente completamente lambuzado pela efervescência do debate das ações afirmativas, ao ponto de ter realmente assim situações de dificuldade com alguns professores que eram contrários ao sistema, né? Hoje já mudaram de ideia, mas na época tinham proposta de dividir turma de cotista e não cotista, era uma coisa bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o movimento estudantil, tinha a presença de professores que eram muito aguerridos na defesa, e esse ambiente foi, de uma certa forma, me formando, né? Foi me envolvendo. E eu acho que o que foi determinante para mim, para tudo que eu faço hoje em dia, foi, primeiro, que eu também sou oriundo da formação de professores. Eu fiz o curso normal,
né? E eu fiz o curso normal numa perspectiva completamente sem noção do que era vir a ser professor. Mas eu fiz o curso normal num lugar que eu morei grande parte da minha vida, vivi, que foi Madureira. Então, uma escola normal que era atravessada por um cotidiano de outros contextos educativos, né? Então, você tinha ali o filho de uma mãe de santo, de um compositor do Império, aí você saía dali, você ia no Mercadão, aí tinha um trabalho da escola que você ia na Portela e tal. Então, esse ambiente fronteiriço também, de uma certa forma, me formou. E eu entro para a UERJ muito envolvido com isso e meio que num dilema, porque eu acreditava que a universidade era um espaço extremamente afável a esses cruzos, né? E percebi que não era tanto, né? Então, no início me bate um desestímulo, mas depois eu sou meio que encontro pessoas bacanas que vão me orientando, enfim. E aí faço uma formação na pós-graduação em educação também, sempre com uma afinidade muito forte com o campo da educação para as relações étnico-raciais, né, desenvolvendo estudos ali sobre crítica ao colonialismo. Depois volto, aí já saio para lecionar no ensino superior como professor substituto, né, passo um tempo na Universidade Federal Rural, trabalhando com as disciplinas de filosofia e educação, até que venho a me efetivar na UERJ, né, numa cadeira de educação, conhecimento e linguagem. Então, Luiz, pô, muito legal ouvir tua resposta, cara. Até porque eu também vou fazer algumas perguntas aqui, né? Mais uma vez agradecer a presença. Mas eu também fui estudante da UERJ, né? Também fui cotista. E falar que pô, o pensamento está mudando, mas infelizmente a gente ainda tem aqueles casos, né, de professores que são abertamente contra o sistema de cotas e falam isso com toda a tranquilidade do mundo, né? Mas é aquilo, nada que, infelizmente, a gente ainda não tem que enfrentar. Eu queria fazer uma pergunta, cara, porque em uma das suas... Eu vi alguns vídeos seus falando sobre a pedagogia das encruzilhadas mesmo, sabe? E aí eu acho que eu vou acabar fazendo uma pergunta e você responde, não sei se eu faço logo duas, ou acho fazer uma para ficar mais tranquilo, até mais dinâmico, caso tenha tempo eu faço outra. Mas você fala de uma perspectiva, numa proposição de algo que, uma pedagogia das encruzilhadas, que de alguma maneira engula e vomite de maneira transformados referenciais ocidentais que eram tratados como única possibilidade, né? E aí a minha pergunta é pensar como você acha que de alguma maneira, como anda esse processo de transformação desses referenciais ocidentais no momento em que a colonialidade ela se intensificou durante a pandemia, sabe? Porque a gente viu em alguns momentos a intensificação desse projeto de mortandade do carrego colonial se fazendo ainda muito presente nesse processo de pandemia. E aí eu acho que eu vou deixar você responder e aí você responde, caso tenha tempo, eu faço mais uma perguntinha. Agradeço mais uma vez a presença. Então, Alessandro, eu te agradeço, uma alegria, obrigado pela pergunta. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem aí hoje uma demanda, né? Literalmente uma demanda que precisa ser vencida, ser desatada, que é realmente como que há ainda, né, permanece um senso meio dissimulado, né? Talvez que operaria aí no curso de uma inocência racial, né? Que de uma certa forma ainda investe profundamente num aspecto do racismo que é o racismo epistêmico. Então, de uma certa forma, há uma espécie hoje de já não se mantém tanto o discurso que se mantinha lá no início dos anos 2000 acerca das ações afirmativas, mas é muito comum a gente ver que há um investimento profundo nisso que se chama de colonialidade do saber, né? Então, se faz aí valer que esses estudantes eles possam estar ali, mas que eles sejam, de uma certa forma, capturados, né, pela lógica dominante. Eu acho que, na verdade, essa é a grande briga que esses estudantes, né, que hoje a gente já tem talvez um grupo até mesmo de docentes, de pessoas que vêm desse processo, estão disputando, estão brigando e, de uma certa forma, estão também
fazendo valer aí uma disputa muito no campo da política do conhecimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A dimensão do que você chamou de engolir, né, para devolver, veja bem, a pedagogia das encruzilhadas, ela tem como proposta, né, reconhecer, né, eleger, reivindicar, invocar Exu como uma esfera, né, inventiva, como uma esfera, não diria nem somente do conhecimento, porque ele é um princípio que opera sobre toda e qualquer possibilidade de existência, de criação, né? Há uma passagem no Ifá que diz que ele precede a criação, né? Ele precede a criação, ele é anterior à criação, ele participa da criação, ele testemunha, assim como ele participará da destruição de tudo e da reinvenção das coisas, né? É a primeira estrela criada, né? Tem um verso que eu acho interessante que diz que ele nasceu antes mesmo que a própria mãe, né? Então, como é que é esse cara que nasce antes que a própria mãe? Então, Exu, a rigor, ele é um princípio que ele é desde uma ontologia, desde um princípio ôntico, né, que vai versar acerca das presenças, desde um princípio epistêmico, que vai falar de toda e qualquer possibilidade de produção de conhecimento, desde um fundamento da horda do semi, né, semiótico, ou seja, toda e qualquer possibilidade de linguagem, de comunicação, de inscrição perpassa por ele. Ele é um princípio que dá corpo a tudo que há, ou seja, tudo que é, de uma certa forma, também material, é parte de Exu, né? E ele, além de tudo isso, né, ele é o princípio da ambivalência, do inacabamento, da caoticidade, né? Ele é o princípio que, de uma certa forma, vai operar numa perspectiva de instituir as contradições, né? Então, ele é uma espécie de esfera de Mercúrio que não se apreende, né? Onde bate, se multiplica e vai, de uma certa forma, se multiplicando, povoando tudo que há. Então, é muito caro para mim pensar a estratégia de interdição desse princípio explicativo do mundo, como ela é tática para que esse projeto colonial, ele, de uma certa forma, saia na frente nessa guerra, né? Ele dispute essa guerra. Então, assim, você interditá-lo é fundamental porque é de uma capacidade de desmantelo cognitivo, de desarranjo das memórias e de constituição de uma zona de não potência, né? De aprisionamento profunda, né? Então, trazer Exu não meramente como uma inscrição somente do que a gente pode entender como corpus religioso, mas como princípio cosmogônico, né? Como princípio político, é fundamental para a gente reposicionar os nossos corpos nesse jogo, né? Já que ele é o fundamento de toda e qualquer matriz e motricidade, né? Agora, essa face de Exu é uma face chamada Enugibarijó, né? Exu é um múltiplo no uno, então ele vai se multiplicar, mas não vai deixar de ser o mesmo. E há uma face dele que diz que ele é a boca que tudo come. Certamente vocês já escutaram isso. Esse verso de ser a boca que tudo come está presente em inúmeras culturas, no samba, na capoeira, enfim, nas macumbas como um todo, nos candomblés, enfim. E por que é a boca que tudo come? Alguns dizem até que é a boca coletiva, ou que os orixás só comem pela boca dele. Que ele é aquele que é, de uma certa forma, o dínamo do universo, o dínamo das manifestações do vivo. Ele é o dinamizador do axé. Então, ele é aquele que é capaz de engolir as coisas, né, mastigar, regurgitar, vomitar de maneira alterada. Eu acho que, na verdade, essa dimensão de Exu, como Enugibarijó, que está muito presente no Odu Ifá, no mito onde ele engole o mundo, engole a própria mãe e depois vomita, devolve tudo de maneira transformada, que nos leva a pensar
é essa perspectiva, talvez monológica, que nós fomos subordinados, né? Que é uma perspectiva muito miserável, né? Nós somos muito pobres de experiência nesse sentido. Então, nós, de uma certa forma, fomos acostumados ou fomos escolarizados, treinados, podados, traumatizados, fraturados, para não reconhecer esses múltiplos paladares de mundo, né? E a dimensão de engolir o mundo, eu acho que é algo interessantíssimo, que é a capacidade que Exu tem de operar como um princípio tático que não bate de frente, porque ele não reconhece o poder de ninguém. Ele simplesmente engole, ele joga, né? Ele vai para o jogo, para a ginga mesmo, para o movimento, né? E se você for parar para pensar, em grande parte dos mitos, né, ou em grande parte das máximas filosóficas, dos aforismos, enfim, das manifestações acerca dele, ele é esse camarada que vai encontrar uma forma completamente sacana, transgressiva, muitas vezes até mesmo destituída de um rigor, né, do que a gente pode entender como moral, um padrão moral, para provocar os acontecimentos, né? Então, o que eu acho que é fundamental a gente considerar, e aí eu vinha falando da pedagogia das encruzilhadas como uma proposta, né, como um projeto político, poético, ético, que tem Exu como fundamento, né, mas que lança mão de alguns conceitos. Então, tem o conceito lá de ebó epistemológico, rolê epistemológico, o próprio conceito de cruzo, né? Que são, de uma certa forma, conceitos que vão estar assentados nessas esferas de saber, como Enugi-Barijó, como Obá Uritametá, que é o senhor da encruzilhada de 3 caminhos, né? Obá Igbaquetá, que é o senhor da terceira cabaça, e por aí vai. Então, essa capacidade de que não há como você ir ao jogo, né, ir à encruzilhada querendo controlar as coisas. O que a encruzilhada nos pede é disponibilidade para a travessia. E a travessia pode te engolir e te cuspir de uma forma completamente diferente. Eu acho que essa é a grande marca dessa esfera de saber, né, que é também uma tecnologia ancestral que nos diz que todo, né, na verdade, aquele que se quer, vou repetir aqui a fala que eu fiz, todo aquele que se reivindica como centro nada mais é do que uma esquina, né, uma banda, né, ou, de uma certa forma, mostra a precariedade e também o quão é parcial. Exu é aquele que não carrega fardo sobre a cabeça, né? Ele veste a carapuça que quiser. Então, a capacidade que Enugi-Barijó tem de nos levar a pensar como aquilo que nos foi enfiado de goela abaixo pode ser devolvido, né? É algo que precisa ser pensado também com esse corpo que devolve, né? E eu faço aqui uma observação. Enugi-Barijó não é antropofagia. Enugi-Barijó é um princípio explicativo de mundo assente numa esfera de saber, um complexo iorubá, que nos coloca para pensar perspectivas de coexistência, de pluriversalidade, de polirracionalidade, de cauticidade, de inacabamento, de jogo. Pô, perfeito, Rufino. Agradeço muito a resposta, cara. Acho que, não sei se tem mais um tempo para Rodrigo Reile. Tem, né? Mais uma perguntinha? Tem como? Tem? Tranquilo. Então, cara, eu tava com uma pergunta na cabeça, mas aí acabou que a sua resposta acabou me levando a outra pergunta, e as suas falas também em outros instantes. Eu acho que se fosse possível, né, perguntar um pouco mais sobre essa questão da dimensão temporal na pedagogia das encruzilhadas. Porque eu acho que a questão do tempo ela é fundamental, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no conceito moderno de história, né, que é aquela espécie de tempo teleológico,
E ele é fundamental a partir do momento em que, quando se cria essa forma de lidar com o tempo, e quando se cria e quando se estabiliza o conceito de raça, né, os indivíduos que foram marginalizados por essa colonialidade vão estar sempre num processo de eterna transição, né, um eterno atraso em relação aos povos que seriam, entre aspas, hegemônicos, né? Então, acho que seria... Eu queria... Não é bem uma pergunta, né? É mais um bate-papo, assim, se fosse possível, discutir um pouco sobre essa questão temporal na pedagogia das encruzilhadas, né? Porque eu acho que é fundamental, nessa perspectiva, mudar a postura em relação ao tempo, né? Eu acho que você falou um pouco disso, acabou falando um pouco disso quando você falou da figura de Exu, de alguma maneira. Porque esse tempo teleológico, de alguma maneira, reforçar essa perspectiva de que os povos marginalizados ainda estão nesse processo de eterno atraso, né? Então, e principalmente porque uma das grandes falas do Pedagogia das Encruzilhadas é essa atuação nas brechas, né? Ali nas frestas. Então, acho que essa questão do tempo também pode ser pensada dessa maneira, não sei. Eu queria te fazer essa pergunta aí, em vez, não sei se você acha que tem um certo sentido. Não, sim. E tem uma coisa, Alessandro, que é o seguinte, essa nossa pouca capacidade de conexão com esse tempo múltiplo, né, com esse tempo expandido, talvez seja também um reflexo do nosso aquebrantamento, né? Enquanto você estava falando aqui, eu estava percebendo aqui num dos quadradinhos aqui que o Rodrigo está com um bebê no colo, né? Eu tenho um bebê aqui também. E assim, numa perspectiva, por exemplo, de um tempo ancestral, a gente não pode dizer quem que é mais velho ali, se é o Rodrigo ou se é o bebê, entende? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção com isso? É que nós, de uma certa forma, nessa captura, nesse tempo encapsulado, a gente perde dimensões de conexão, né, com outras percepções de mundo, com outras formas de sentir, fazer, pensar. Nós temos uma fixação, né, numa espécie de resposta imediata e a gente não consegue compreender. Eu acho que essa captura, esse encapsulamento do tempo, vem muito também junto com uma das faces de terror do projeto colonial, no seu grande mapa de assassinatos, que é o extermínio das comunidades, né? O chamado, como o Ramon Grossfogo chamaria de comunitaricídio. Então, o comunitaricídio ele também produz uma espécie de quebra dos ciclos vitais. É fundamental que a gente possa se projetar para além dessa linearidade, né? E assim, é interessante como a gente está discutindo isso, mas se você vai, por exemplo, num terreiro, isso está acontecendo o tempo todo. Isso está acontecendo o tempo todo. Esse tempo encruzado, esse tempo de confluências, né, de múltiplos tempos e espaços, ele se dá o tempo todo. Ele se dá, por exemplo, quando o babalaô pega um opelê e taca no chão, entre o que vai cair e a esteira, né, e o sentido que vai sair dali. Ele se dá quando algumas coisas demandam realmente tempo, né? As folhas precisam cair no tempo certo. Então, há uma dimensão aí que eu acho que é fundamental, que é também a capacidade de escuta, né, que a gente, de uma certa forma, tem perdido, né? Então, por exemplo, uma vez, assim, uma vez eu conversando com, até no processo de escrita da pedagogia das encruzilhadas, e aí conversando numa relação de tempos cruzados, né, com uma pessoa incorporada, com um ente, né, um Exu brasileiro, né, um Exu conhecido como tranca-rua das almas, e ele me colocava questões sobre o tempo, na ordem de falar assim: meu filho, eu quero que você me responda o seguinte, eu estou vivo ou eu estou morto? E aí o que você vai falar? Você está vivo ou está morto? E aí eu ficava ali meio gingando, falava: eu acho que o senhor está vivo. Ele: eu estou vivo, tem certeza? Eu falei: não, está morto. Morto? Mas eu não estou morto, estou falando com você. Então, essas provocações, né, que de uma certa forma emergem como cisuras nessa nossa fixação
eu acho que são fundamentais. Eu trabalho na formação de professores e, às vezes, Alessandro, eu gosto de fazer umas brincadeiras assim, meio como travessura mesmo, com os estudantes. E aí a gente está falando, por exemplo, de um episódio e tal, e aí eu lanço, vem cá, mas me falem agora da era medieval, né? E aí, pô, mas falando da era medieval, não, eu quero que vocês me falem o que vem à cabeça de vocês e tal. E aí eles começam a falar, puxar aquelas coisas da escola e tal. E aí eu falo, mas vem cá, e vocês lembram dos Tupinambás nesse período? Não, os Tupinambás? Ué, os Tupinambás, por que não? Onde estavam os Tupinambás? E aí vira aquela coisa, os Tupinambás não estavam. Ou a pergunta não faz nenhum sentido. Ué, mas por que não faz nenhum sentido a gente pensar os Tupinambás nesse... Então, é fundamental que a gente possa, de uma certa forma, eu acho que, pensando muito esse tempo de asfixia, soprar mesmo. O Ailton Krenak fala de empurrar o céu, né? Eu acho que seria mais, a gente poderia pensar também numa coisa de jogar a fumaça para dentro e jogar a fumaça para fora, né? Essa figura de Anung Bharadwaj é muito representada como aquele que toca a flauta ou aquele que pita o cachimbo, né? Exatamente por essa capacidade de poder de transmutação e de travessia entre esses inúmeros tempos, espaços, enfim. William, você faz uma pergunta agora ou faço mais uma aqui? O que você acha? Eu faço e aí depois você faz. Certo. Oi, Rufino, boa noite. Queria também agradecer pela oportunidade de estar aqui ouvindo, de estar aprendendo bastante. É muito importante ouvir e entender esses outros modos, né, de enxergar o mundo a partir da pedagogia das encruzilhadas. E a minha pergunta, ela vai de encontro a essa ideia do ancestral, né? E de como a pedagogia das encruzilhadas é baseada em lições, no saber ancestral, para fazer com que a gente consiga, mais do que resistir, mas ser atuantes e políticos dentro dessa estrutura, enfim, que oprime, que mata. E aí, enquanto projeto político, eu queria saber um pouco como você enxerga a pedagogia das encruzilhadas pensando outras formas de expressão de religiosidade de pessoas marginalizadas, mas que não estão dentro do ciclo religioso, por exemplo, de matriz africana, mas que não deixam de ser marginalizadas por isso. A gente tem outras expressões, enfim, de religião também, e que estão dentro desse, enquanto projeto político, enquanto também estão circunscritos, né, dentro da ideia da encruzilhada. Talvez não ligados à religião, mas eu acho interessante quando você diz que é você pegar o saber e disseminar para todas as áreas da vida. E aí isso vai nos atravessar de diversas formas. É isso. Bom, Riley, obrigado também pela questão. Na verdade, assim, eu penso a ancestralidade como uma ética responsiva, né? Então, a ancestralidade aí não fundamentalmente um lugar de fixidez, muito pelo contrário. É um lugar de travessia, é um lugar de capacidade de responder responsavelmente o outro, né? De estabelecer na relação uma maneira responsável mesmo de escrever a vida. Então, assim, a ancestralidade não é um latifúndio. A ancestralidade ela não pode ser colonizada por uma certa política de identidade, né, que o fixa num determinado lugar e num determinado corpo discursivo, né? É fundamental, eu vou tentar te responder isso com um aforismo iorubá que está presente dentro de um oriki, né, de Oxorian, que é
Oxalá, né, o Batalá, que diz que nós estamos aqui porque nós viemos carregados nos ombros dos que vieram antes. Nós carregaremos aqueles que virão depois. Então, essa dimensão de que a ancestralidade é exatamente essa capacidade de travessia no tempo, né? De fazer de si uma inscrição responsável para a comunidade, né? Ou seja, só há a dimensão do ser sendo, o exercício do ser constitui esse caráter dele, né? O que os iorubás também chamariam da busca do iuá, do desenvolvimento do caráter, do bom caráter, né? Um caminho suave. Ancestralidade, nesse sentido, fala acerca de uma experiência expandida, né? Então, eu considero que é fundamental a gente, de uma certa forma, mais do que se ancorar no termo, né? Pensar realmente o que se faz dessa experiência, né? O que se passa adiante, né? Quais são as histórias que meus filhos contarão para os filhos dele, né, sobre quem foi meu pai, meu avô, ou não necessariamente quem foi meu pai, quem foi meu avô, mas quem foi o seu fulano ali da esquina que todo dia dava sentido para a minha existência, né? Eu considero que, nesse sentido, assim, há realmente um efeito, um trauma, né, instituído pela colonização, que é realmente essa incapacidade da gente se reconhecer como comunidade, né? Obviamente, há grandes bolsões, há grandes lugares onde isso permanece, e isso, de uma certa forma, inscreve, inclusive, uma perspectiva não xenofóbica, de recusa do diferente, mas uma perspectiva, muitas vezes, de integrar esse outro na diferença. Você exerce uma espécie de xenofilia. Então, você para pensar como que os terreiros de candomblé no Brasil foram capazes de, por exemplo, tratar o racismo incluindo a diferença. Isso está longe de dizer que não existe conflito, muito pelo contrário, que a violência se esgota ali, não, muito pelo contrário. Mas há um modo, né? Eu acho que, na verdade, assim, é fundamental, quando a gente fala de ancestralidade, aí aqui eu cito o professor Eduardo Oliveira, da UFBA, que tem um trabalho fantástico sobre filosofia da ancestralidade e reivindica esse parâmetro, né, de pensar a ancestralidade como uma ética. Eu acho que é fundamental que a gente olhe para esse parâmetro da ancestralidade como um lugar também de orientação do que nós podemos chamar aqui de aprendizagem, né? De aprendizagem necessária e tática para, de uma certa forma, viver nesse contexto de guerra. Tem uma coisa que eu sempre digo que a colonização nos coloca, que é um problema, uma problemática de ordem pedagógica, que é o seguinte: como eu respondo um sistema de guerra, de morte, de mortandade, de morticínio, né? De desencante, de produção de escassez, como que eu respondo isso com vida, né? Então, aí há um problema pedagógico que eu tenho pensado muito, que nos leva também a aprendizagens, ou desaprendizagens do cânone, desaprendizagens de uma esfera dominante, né? Mas que isso nos leva também a acionar esse lugar chamado ancestralidade como um lugar tecnológico, como um lugar não necessariamente anacrônico, idílico, mítico, mas como um lugar tático, como um lugar, enfim, necessário e pragmático para os problemas mais diversos do cotidiano. Obrigado, Rufino. Alessandro, pode fazer a outra pergunta, por favor?
Tranquilo, Rei. Obrigado, cara. Então, Rufino, eu queria fazer uma pergunta também, porque vendo suas falas e lendo alguma de suas produções, você cita muito a questão, você tem ali um contato com a problemática decolonial, né? E eu queria fazer essa pergunta, de alguma maneira, pensando que na elaboração, né, da pedagogia das encruzilhadas, meio que vou acabar caindo no tempo que a gente está criticando, né, no tempo teleológico, e estou me sentindo muito culpado por isso, então já falo isso um pouco. Mas o que de alguma maneira o que você alcançou primeiro? Você chegou nos decoloniais a partir da pedagogia das encruzilhadas ou a partir dos decoloniais, eles te ajudaram a pensar essa pedagogia das encruzilhadas? E faço essa pergunta também porque hoje existe toda uma discussão sobre esses decoloniais, né? O fato de que muita gente diz que não há uma certa coerência entre discurso e prática, sabe? Que o discurso dos decoloniais é uma crítica à produção hegemônica, mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, Boaventura dos Santos, que é um indivíduo branco europeu. Então, algumas pessoas, português, né? Então, algumas pessoas fazem esse tipo de crítica. Aí eu queria pensar em como você chegou nessa questão, se foi essa primeira pergunta que eu fiz, e como você pensaria, por exemplo, através da pedagogia das encruzilhadas, como você pensaria esse tipo de crítica aos decoloniais. Então, Alessandro, você vai me colocar numa encrenca aqui, mas eu vou assumir esse troço. Primeiro, assim, eu não sei se o Boaventura é um decolonial, né? Eu acho que tem uma questão aí realmente de identidade política, que talvez ele assuma aí um diálogo, tem parcerias e tal, mas e eu, no meu madureira-centrismo, também não me diria decolonial. Na verdade, eu acho assim, que essa discussão é muito pertinente, no sentido que a gente precisa fazer realmente uma revisão e uma avaliação do impacto desses estudos, dos estudos do grupo modernidade, colonialidade, decolonialidade, né, desses pensadores e pensadoras latino-americanas no Brasil, né, como que tem sido o impacto dessas leituras, né, que eu percebo que há também um problema nós aqui que é a nossa dificuldade de nos percebermos integrados a essa América Latina, né? Então, há um problema também aí da esfera da nossa experiência colonial que nos colocam também um tanto quanto deslocado nisso. Mas a minha principal implicação com os decoloniais é que eu percebo que há um extremo fetichismo conceitual em torno da decolonialidade, né? Então, a decolonialidade virou muitas vezes chave para resolver problemas de escrita de tese, dissertação, né? E há também, no meu ponto de vista, uma espécie de tentativa de jogar fora o bebê junto com a bacia, com a água, com tudo, né? Então não serve, e aí a gente meio que simplifica muito a questão. No meu trabalho, obviamente, vai ter um momento que eu vou ler essas pessoas e estabelecer uma interlocução, mas talvez a principal base, né, que eu não sei se é anticolonial, se é descolonial, se é pós-colonial, se é decolonial ou se é contracolonial, é, de uma certa forma, a batalha cotidiana. O mestre Darcy do Jongo, filho de vovó Maria Joana, né, jongueiro, mestre de bateria do Império Serrano, músico brasileiro, tinha um verso que dizia: canoa de Arariba, remo de Araribá. A canoa de jongueiro tem boca e sabe falar. O que o mestre Darcy estava querendo falar ali a partir do jongo? A canoa de jongueiro é desde o corpo do jongueiro até, por exemplo, a sacralização do tambor como um ente, como um corpo que baixa um ancestral. Ele está falando que já está enunciando na margem, que essa virada linguística, né, essa virada enunciativa está se dando, está lá no jongo. Né? Mestre Pastinha vai fazer filosofia. Mestre Pastinha, quando questionado sobre o que é a capoeira, ele fala: seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio dos capoeiristas. Imagina um diálogo do Pastinha com Descartes aí. Responde: capoeira é tudo que a boca come, cita uma filosofia negro-africana, né? E tudo que o corpo dá. Avança, talvez, em questões colocadas lá atrás pelo Spinoza. Então, como que é esse lugar, né,
cruzado realmente, que muitas vezes a gente tem muito apego, né? E eu tenho também uma dificuldade porque, no meu ponto de vista, há uma integração. Então, por exemplo, você corre um sério risco de pegar um Ailton Krenak, que faz exatamente o debate que ele está fazendo há exatamente 40 anos, e ele ser capsulado pela ideia da decolonialidade, que seria um absurdo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não lembra que, de uma certa forma, você tem, por exemplo, toda uma explosão em torno de, por exemplo, ideias que não são, por exemplo, do pensador decolonial, como Achille Mbembe, com a ideia da necropolítica que o Abdias Nascimento estava falando aqui, acerca do genocídio, né? A gente está falando de interseccionalidade e esquece da Lélia Gonzalez, ou esquece do mestre Tarcísio Jogo, quando o próprio Fanon fala de uma necessidade de assumir a palavra, né? E aí, por exemplo, como a Grada agora retorna, a gente esquece o que o mestre Tarcísio Jogo estava falando, né? Ou do que Clementina estava falando no samba dela, no Grubunado. Então, eu, de uma certa forma, tenho passeado por essas leituras todas sem nenhuma necessidade, nenhuma implicação de fazer uma defesa. Eu acho que, na verdade, e aí eu fecho com o Fanon, se tiver que fechar com alguém, eu vou fechar com ele, que a gente vive a instauração de uma guerra que não terminou, que é inacabada, inclusive que produziu, né, outros elementos, que aí, de fato, por exemplo, é a minha necessidade em pensar uma categoria analítica como carrego colonial, para pensar a dimensão de um quebranto, né, que, de uma certa forma, nos demandam ações. E a ação, né, não necessariamente está, muitas vezes, implicada com qual jogo discursivo, qual montagem ali discursiva você está, de uma certa forma, por exemplo, tramando ou se fidelizando. Eu costumo trabalhar muito com a ideia da descolonização. Tem gente que não gosta, que vai falar, mas já descolonização era quando era colônia, e eu parto de um princípio que a gente vive um Estado colonial, então, para mim, não tem nenhuma contradição aí, né? Mas eu gosto muito de algo que o Antônio Bispo dos Santos fala, né? E uma vez eu conversando com ele, e aí falei, Bispo, como é que é essa questão aí da tua ideia da contracolonização? Né? Porque tem uma galera que acha que é uma colonização às avessas. Ele falou, Rufino, sabe o que é a contracolonização? É meramente você contrariar o colonizador. Ele fala que você tem que ir para lá e você vai para o outro lado. Aí, quando ele fala que você vai para o outro lado, você vai para o outro. Entendeu? É você ter essa perspicácia, essa maldade de algo que o mestre Darcy João também falava, que é a capacidade de cismar. O conhecimento é também uma forma de cismar com o mundo. Então, eu tenho uma relação, Alessandro, um tanto quanto cismada também. Né? Eu cismo um bocado com esses autores, né? com o impacto desses estudos aqui. Reconheço problemas que parte deles também reconhecem, como, por exemplo, a ausência da credibilização da raça como fundamento, né, do novo mundo. Né? Então, você vai ver que, por exemplo, a crítica que o Ramon Grasfogel faz, que o Maldonado Torres faz, ao próprio Quirrano, eles estão disputando também um campo. É possível esse debate. Né? A crítica que, por exemplo, o próprio Antônio Bispo dos Santos faz ao Boaventura de Souza Santos, ela precisa ser compreendida. E eu vou fazer o quê? Vou botar o Antônio Bispo como decolonial? Pô, francamente, né? Capaz dele até me dar um cascudo. Rufino, eu sou muito fã de uma imagem que você fez também, fazendo um contraponto entre a cruz e o cruzo, né? A encruzilhada. Se você puder falar um pouquinho disso aí para a gente, falar desse contraponto aí. Na verdade, eu penso assim, Rodrigo, essa é uma questão interessante, porque talvez a cruz ela tenha aí uma das possibilidades isso é inclusive também um debate que o Antônio Bispo dos Santos faz. Ela tem uma possibilidade da gente fazer um questionamento daquilo que o Muniz Sodré chamaria de semiocídio, né? Como que a colonização se instaura também como um projeto semiocida.
Então, me é muito caro pensar a força, né? Eu fico imaginando como que um tupinambá, uma costa brasileira, enxergaria de longe aquele símbolo, uma caravela de uma cruz, e depois essa cruz sendo o curso, né? A pavimentação de todo um processo de aniquilação existencial, né? Ou de aprisionamento do ser, manutenção desse ser num lugar, uma zona não possível, né? Como diria o Fanon. Então, há aí uma habilidade do projeto colonial que é muito presente no nosso cotidiano, né? Por exemplo, eu trabalho na Baixada Fluminense, vejo isso direto, que é essa articulação das armas, né? Então, a articulação que, por exemplo, a pólvora faz com a Bíblia também, né? Então, com a catequização, né? Com essa espécie de... me é curioso quando você, por exemplo, desce numa estação de trem, como Caxias, e vai andando até, por exemplo, a FEBEF, que é a Faculdade de Educação da UERJ, que é um espaço que dá para dar uma caminhada boa, e você passa ali por 5, 6 grandes igrejas, né, desse grande conglomerado empresarial, teológico, político no Brasil, e 7h30 da manhã, 8 horas, os caras estão com uma caixa de som na calçada. E aí você sai da faculdade 9h30, 10 horas, essa caixa de som ainda está lá. Né? Então, qual que é a força, né, do ponto de vista do investimento, né, de plasmar uma linguagem que se quer única, que se quer total? Né? Então, essa dimensão de que a própria instauração da guerra, aqui, do ponto de vista de uma guerra justa, ela autoriza o assassinato daqueles que não se convertem. Né? E se converter é logo também uma conversão da língua, da linguagem, né? E de uma certa forma de fundamentos explicativos de mundo. E a encruzilhada é realmente um signo, né? Que é parte da corporeidade de Exu, né? A encruzilhada é também Exu, que nos convoca a pensar um mundo, né? Um universo que seja polifônico, polissêmico, né? Que seja conflituoso do ponto de vista do atravessamento dessas várias línguas, dessas várias formas de se falar, de se comunicar, e, inclusive, criando realmente problemas, né? O que os jongueiros chamariam de amarrações, que vão precisar ser desatadas. Então, eu penso que essa dimensão da cruz da encruzilhada, primeiro, traz uma reflexão muito cara sobre esse caráter do projeto colonial como um projeto de amordaçamento, né? E também traz essa dimensão da transgressão desse projeto. A encruzilhada é, a rigor, um campo de possibilidades. Quem vai à encruzilhada fazer qualquer coisa é porque está caçando uma solução, mesmo que essa solução seja provisória. Né? E caçar a solução é você, de uma certa forma, credibilizar a possibilidade de rasura, de transgressão, de travessia, de operar no vazio. Né? Então, é algo que é mais corriqueiro, é uma esquina. Tendo também a consideração de que a encruzilhada, né, ela é um lugar que tem 7 espaços. Né? Então, você pode ir para frente, para trás, ir para um lado, e para o outro, e para cima e para baixo. E um terceiro era você escarafunchar, um sétimo, né? O sétimo espaço é você escarafunchar os caminhos que estão dentro de si, né? Que vão revelar tantos outros que ali, de uma certa forma, também te pertencem porque te devoraram. Bom, acho que a gente está chegando aqui no... Voou o tempo, né? Já estamos aqui 10 para as 9. Heiler, você quer finalizar? Você tem alguma pergunta do pessoal aí do chat? Eu tenho uma pergunta baseada nas contribuições do pessoal aqui no chat. Acho que Tá, diga seria lá. interessante fazer. Muita gente está comentando aqui trechos, né, das falas, e eu achei muito interessante
essa coisa do fetichismo que você falou agora há pouco, e de como muitas vezes o fetichismo vem dessa ideia de análise de um distanciamento muito grande. Então, existe um distanciamento, às vezes, muito grande de quem está analisando, e aquilo passa quase a ser um troféu, né? Você descaracterizar todo um objeto em detrimento de eu faço desse jeito, porque... Então, é a ideia de vale mais o nome do que necessariamente aquilo que se faz. E aí eu queria saber um pouco como a pedagogia das encruzilhadas se mostra diferente disso, porque essa perspectiva, enfim, seja ela decolonial, pós-colonial, com suas vertentes, ela ainda assim ela é de um distanciamento muito grande, apesar de haverem várias convergências, mas ela é de um distanciamento um pouco grande do que nós vivemos aqui. E a pedagogia das encruzilhadas é algo que a gente vive aqui, é algo baseado nas nossas implicações culturais, enfim, de matriz africana, da ancestralidade no geral, né, como você já colocou. E aí eu queria saber um pouco sobre como não a diferença, mas como é esse comportamento da pedagogia das encruzilhadas enquanto um projeto político que difere simplesmente de um fetichismo. E aí, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa contravenção a pedagogia dos dados contra o fetichismo. Primeiro, assim, tudo está passível a ser fetichizado, né? a ser capturado por essa lógica. Então, não vou também cair na ilusão de uma pureza e tal, muito pelo contrário. Eu acho que aí é que tem que firmar o ponto, como diria no terreiro, né? Eu escrevi um livro com o Luiz Antônio Cima chamado Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas. E a gente começa ali, primeiro que ciência encantada das macumbas, ciência encantada é uma categoria nativa, é uma reivindicação, uma forma de pensar aqueles saberes muito presentes, por exemplo, na Jurema Sagrada, no Babassuê, no Terepo. Enfim, então quando se pergunta o que é aquilo, se fala que é ciência. E a gente reivindicou a macumba, que a princípio era uma coisa que ninguém queria falar de macumba. A macumba estava esquecida ali. Quando se falava de macumba, falava que macumba era um instrumento musical e o cacete a quatro. E tem uma coisa interessante que a gente chama atenção, como logo numa nota introdutória do livro, que no Kikongo, Kumba é algo que designa uma noção de encantador de palavra. Seria uma espécie de poeta encantador da palavra. Ou seria, como os jongueiros chamam, um feiticeiro da palavra. O Kumba é aquele que tem a capacidade de erguer mundos, produzir alteração nas coisas através da força da palavra, porque a palavra é corpo, né? Então você constitui corporeidades, né? Você movimenta as coisas através da palavra. No Kikongo, o prefixo ma está muito vinculado a uma ideia do plural, ou seja, de uma dimensão coletiva. Então, macumba, a gente desenha uma hipótese que seria uma espécie de encontro ou terra, aldeamento desses poetas feiticeiros, que são capazes, através da palavra, de atazanar as razões intransigentes, atazanar as ânsias de dominação, né, de um projeto que se quer único, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que talvez não, certamente, aquela pessoa que vai, em qualquer dia da semana, ou mais especificamente na segunda-feira, deixar ali um fumo com uma baforada de cachaça na esquina, ela saiba muito mais de como escrever essa resposta que você está me fazendo, essa resposta à pergunta que você está me fazendo, do que não necessariamente aquilo que eu fiz na pedagogia das encruzilhadas. Entende? Então, na verdade, o que tem a pedagogia das encruzilhadas é uma provocação para uma espécie de disponibilidade, né, e de escuta, de alteração, de afetação
para com essas práticas de saber que podem nos levar, né, a pensar problemas na ordem da política do conhecimento, na ordem da educação, na ordem, enfim, da ética e por aí vai, né? Então, assim, o que eu acho que é necessário que a gente faça realmente para que a gente se inscreva como potência e não como perda de potência, que a gente se inscreva no IRE, na positividade, seja uma capacidade de ser ouvintes e falantes em múltiplas línguas, em múltiplas linguagens. Eu acho que talvez essa seja a principal provocação de uma pedagogia que não se quer como um método. A pedagogia ela não trata necessariamente disso, ela trata da capacidade de inscrever respostas. Porque a educação, enquanto um fenômeno, ela é inerente à nossa condição, né? Então, ela existe, ela está. Agora, como nós podemos pensar os nossos atos para que a gente possa, de uma certa forma, vir a pensar formas de reposicionamento diante do que está posto, né, onde a gente tenha realmente um horizonte mais equânime, mais horizontal, mais encruzilhada mesmo, no sentido de não há lugar, não há condição de se reivindicar como centro. Se reivindicar como centro na encruzilhada é a grande bobagem. E a encruzilhada não é o lugar do limite. As pessoas têm geralmente uma mania de falar: eu me encontro numa encruzilhada. Se você se encontra na encruzilhada, é ótimo, porque tudo que o Brasil merecia estar era numa encruzilhada. A encruzilhada é um lugar de chegada, é um lugar onde as possibilidades estão, né? Onde há coexistência, há uma dimensão ecológica, né? E há uma capacidade, né, de responder com a própria vida e não ser a última resposta das coisas. Senão, nosso camarada nos passa uma rasteira. Rufino, queria te fazer uma última pergunta. Como é que você sente que a pedagogia da encruzilhada tem reverberado no mundo? Que tipo de desdobramentos e retornos você teve desde que você publicou esse trabalho? A aplicabilidade disso em alguma situação, o retorno que alguém tenha te dado? Você tem alguma coisa para nos contar a respeito disso? E também fico curioso de saber o que você está trabalhando agora, se você tem algum livro em andamento, algum projeto em andamento que você possa abrir aqui para a gente. E aí a gente encerra essa conversa maravilhosa. Curioso que uma vez, até pegando um pouco essa questão que o Rodrigo trouxe, e ainda emendando na prosa do Heyler, vou revelar uma intimidade aqui. Uma vez eu estava andando em Madureira e estava conversando com a minha companheira e tal, que é professora, trabalha na educação infantil e tal, e a gente falando exatamente sobre essas coisas da pedagogia das encruzilhadas e tal, e ela me fazendo uma chamada, falando assim: tá muito num campo teórico ainda, tem que levar isso para a escola, vamos ver como é que acontece e tal. E aí me passa um cara atravessando assim exatamente uma encruzilhada ali que fica... Quem conhece Madureira sabe ali que tem um hospital, uma maternidade, né, Herculano Pinheiro, que vai dar de cara no Mercadão e a subida da rua vai dar no Morro de São José. E aí me passa um camarada, assim, um trabalhador da rua, e fala assim: é mesmo, falar é fácil, eu quero ver mostrar na prática. Sendo que estava falando isso para outra pessoa, né? E aí é aquela máxima que a gente aprende no terreiro, que Exu bota e tira a palavra da boca, né? Então eu vesti aquela carapuça, falei: aquilo ali é para mim, né? E a partir daí eu comecei a ficar mais atento, né, a algumas coisas, né? E principalmente até mesmo na minha prática docente. E tem algo, e aí é interessante porque o Júlio passa por esse curso aqui, e era uma implicação, o Júlio acompanhou o meu trabalho no doutorado, enfim, e a pedagogia das encruzilhadas é algo que também mergulha no que eu poderia chamar aqui de uma filosofia do corpo. E a educação é um fundamento corporal. Então, tem algo aí que Exu é aquele que é corpo como um todo e não carrega fardos na cabeça, por isso que ele tem a cabeça pontuda aqui, como uma faca, um obé, onde é fundamental a gente pensar um modo de experiência de produção do conhecimento que
fale outras línguas, outras textualidades que são impossíveis de serem desmembradas dessa dimensão integral do corpo, tem que pegar pelo pé. Então, assim, eu não vou falar sobre o miudinho da Portela, porque o miudinho da Portela é uma capacidade de inscrever com o corpo no vazio da marcação do samba, né? Eu não tenho como avançar muito, por exemplo, no pensamento do Mestre Pastinha, se eu não colocar o corpo para jogo, né? Eu não vou, de uma certa forma, entender que, por exemplo, a escola demanda hoje, nesse contexto de pandemia, toda uma discussão vinculada à saúde, né, porque a gente está vendo o nível de adoecimento que, por exemplo, as crianças estão vivendo com o ensino remoto, né, porque o corpo não está. Né? Então, há um grande ossobo, uma grande negatividade, que a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. Então, essa retomada de uma dimensão cosmoperceptiva, né, do sentir, do fazer, né? E aí eu acho que, do ponto de vista até de um pensamento mais cotidianista, que eu não consigo pensar prática, prática, ou teoria, teoria como coisas separadas, né? Eu acho que elas estão aí imbricadas, performando o tempo todo, né? Mas eu tenho recebido muitos retornos, muitas interlocuções da pedagogia das encruzilhadas nas mais diferentes áreas. Algo que eu tenho percebido de muito interessante é a força que a pedagogia das encruzilhadas tem no campo da educação infantil, né? Principalmente do ponto de vista de como as crianças podem nos dar lição para a constituição de um mundo mais saudável, né? Da perspectiva de você elencar a dúvida como a grande mestra do processo de produção do conhecimento, né? Você trazer o corpo, a dimensão da errância, né? A capacidade realmente de poetizar as coisas, de poetizar o mundo. Eu até escrevo isso, falo que Exu é o enigma que poetiza a vida, ou seja, então você definitivamente não fecha a conclusão de nada, porque é um mergulho nas dúvidas, na capacidade de produzir perguntas, né? Essa força está muito presente numa dimensão de um modo ser criança, que eu acho que nós precisamos recuperar, né? Talvez nos questionando o que nós deixamos de sentir quando nos tornamos adultos, né? E também tem coisas interessantíssimas, por exemplo, da ordem da educação ambiental. Eu vou citar alguns que eu lembro aqui, Rodrigo, um projeto de uma galera, até da Unirio, que faz um projeto com permacultura, que, em escolas públicas da Zona Oeste, que foi um projeto da permacultura das encruzilhadas, né? Então, essa ideia das encruzilhadas. Tem uma coisa que eu comecei a desenhar no projeto pós-doutorado, mas porque eu fui convocado pela UERJ, eu não dei tanta continuidade, que foi pensar a dimensão disso que já foi apresentado nesse trabalho, numa perspectiva comparada nas Américas, né? Então já tem coisas desenhadas em relação a Cuba, ao Caribe como um todo, né? A Bacia do Prata, enfim, a própria região amazônica, né? Então tem algumas coisas interessantes no campo das artes, visuais também, enfim, porque uma coisa que não entra no livro, mas entra na tese, é a configuração, depois eu posso mandar, quem tiver interesse, ou quem quiser pode acessar isso, é público, a configuração dos esquemas teóricos como pontos riscados, né? Então, aqueles pontos riscados que a gente conhece nas macumbas cariocas, nas umbandas, elas também fazem parte desse mapa conceitual da pedagogia das encruzilhadas, né? Tem um projeto de mini-docs, né? Tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, chamado Pedagogia das Encruzilhadas, onde tem 7 mini-docs, né? E ali tem uma coisa mesmo de pílulas, né? da discussão, foi inclusive feito antes mesmo da publicação do livro, né? E atualmente a gente lançou um livro agora em outubro chamado Arruaças, também com a parceria do Simas e do Rafael Raduac Lobo, da UFRJ, né, onde
tem inúmeras histórias aí sobre essas filosofias populares, né? A defesa de uma filosofia popular brasileira. Então, a gente vai intercalando textos como se fosse uma brincadeira de carteado, né? Cada um vai puxando um para cobrir o do outro. Então, tem texto sobre carnaval, tem texto sobre subúrbio, tem texto sobre jogo do bicho, tem texto sobre malandragem, tem um texto que ficou a coisa do poder, do tempo, né? Não sei quem que era, Alessandro que perguntava. Deixa eu só achar aqui para mostrar para vocês verem como é que essas coisas acontecem. Esse texto aqui foi lançado já estava escrito há um tempão, né? E saiu em outubro no livro, que é Seu Zé para Prefeito. Aí eu recebi o dilema aí de ter essa sacanagem aí, essa marmotagem, que aí tive que me defender, porque eu falar que não estava fazendo campanha para o paz, enfim. Mas é isso, o Exu tira um sarro da gente o tempo todo, né? Eu venho defendendo a ideia de que quem conhece da cidade é quem conhece da rua, né? Então, brinco que aquele que não sabe dobrar uma esquina não tem condições, né, de governar essa cidade. Então, é uma brincadeira nossa que foi feita. Tem alguns projetos aí para 2021, mas eu te confesso que a pandemia nos arrebatou, né? E aí é basicamente isso. Estamos lá na UERJ com um programa de pós-graduação, PPG, que é um programa que a gente tem em Educação, Cultura, Comunicação e Periferias Urbanas, trabalhando na formação de professores, né, disputando realmente a universidade, a política do conhecimento, a rua, né, o imaginário, e por aí vai. Rufino, a gente depois, eu até queria te passar depois o chat da gente, porque foi engraçado, porque muita gente transcrevendo frases suas, né? O tempo todo você falava e depois vinha a frase escrita embaixo. Fantástico! Frases que as pessoas curtiram e tal. E te agradecer, eu fico aqui pensando, né? Acho o teu trabalho muito maravilhoso e fico pensando como é a importância dessas políticas afirmativas, né? Fico pensando em quanta gente maravilhosa não ficou de fora dessa história, né? Podia ter deixado um legado tão fantástico às gerações anteriores, mas foram privadas desse acesso, né? Como diria o Darcy Ribeiro, esse não investimento na educação é um projeto, né? A gente entende que quando a gente vê uma pessoa como você, né, falando com tanta genialidade, dando banho aqui, né, a gente fala, é por isso que não querem, né, que as pessoas tenham acesso à educação, à cultura, né, para que esse projeto do carrego colonial continue com seu quebranto aí, né, mantendo tudo como está, né. Então a gente tem que realmente sempre louvar pessoas como você, né, que estão aí fazendo trabalhos incríveis e sempre cuidar dessas políticas de inserção, de afirmativas, as cotas, né, para que o pensamento da gente esteja oxigenado, né, esteja fluindo e esteja sendo enriquecido o tempo todo com esses saberes que às vezes não estão na academia, assim, né? Então, poxa, muito obrigado por você estar aqui com a gente, fechando aí os trabalhos desse seminário Preto no Branco. Não sei se Alessandro quer dar uma última palavra, o Heiler também. Para mim foi incrível, saio daqui mais enriquecido. Obrigado, Rufino. Que agradeço. Queria só agradecer mais uma vez a todos que estiveram presentes, principalmente ao professor Luiz Rufino, principalmente porque acho que o debate foi muito bom, as falas foram muito boas, a interação foi muito boa e gostei muito também porque foi um debate que eu pude levar também um pouco para o meu campo ali da história, né? E gostei bastante disso e agradecer mais uma vez a todos e todas. Gostei muito do debate, achei que foi muito rico. Aprendi bastante hoje aqui. Obrigado mesmo, Rufino. Quero dar um amor. Então é isso. Grande abraço, Rufino. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Valeu. É uma honra. E vamos nessa, vamos embora. Muita gente agradecendo aqui no chat também, dizendo que adorou. Dá vontade de te passar essas mensagens todas, porque... Rodrigo, podia pedir a todo mundo para abrir? Pede a todo mundo para abrir as câmeras, por favor.
Eneida está aqui, fez essa sugestão de todo mundo abrir suas câmeras para a gente ter o rosto, nosso edifício master aqui, em torno do Rufino. A gente se despede de Rufino no seminário, né? É. Dando hoje. A Rose está falando aqui que já está querendo o próximo, professor Rufino. Rufino, é impressionante a tua verve, cara. Você realmente não tá para brincadeira. Não, a gente exatamente tá para brincadeira. A questão realmente é essa, é brincar com essas coisas. O problema é estar para a brincadeira, é isso que a gente precisa. Estar para brincadeira, estar para jogo, né? Precisamos aprender a atazanar, a contrariar, a cismar, né? Ou seja, todos essas provocações que o Rufino nos fez, né? Contra toda a nossa vontade de dominar, organizar, sistematizar, controlar, né? Controlar, concluir, né? Então, assim, acabamos com esse convite à instabilidade. Eu acho muito bom. O seminário, de um modo geral, eu posso dizer isso aos que não são da turma, né? Eu posso fazer um esclarecimento. Eu posso elogiar o seminário, porque o seminário não é uma criação, não é uma invenção minha. O seminário é uma concepção, uma ideia, uma concepção e uma realização dos alunos da disciplina, certo? A única coisa que eu não abdicarei, não abrirei mão, é quando eu dizia que o seminário, a gente vai aprender mais do seminário do que em todas as aulas que tivemos, né? Com a professora Eneida, o professor Júlio, o professor Felipe, ou seja, essa pluralidade controversa, conturbada. Ontem foi bastante conturbada, né? Gostei muito do mal-estar geral ontem. Nós tivemos essa experiência do mal-estar, que é uma experiência necessária. Eu tive esse mal-estar. É uma experiência de mal-estar, de algo que nos agride. Necessário, né? A lucidez nós não podemos duvidar, né? Extremamente lúcido, agudo, né? Então, o seminário nos ofereceu hoje uma outra versão também. Eu achei riquíssima a experiência da primeira mesa, né? Aliás, as duas mesas anteriores de hoje, elas guardam entre si um contraste que é para parar e pensar 2 dias, né? Entre os jovens artistas e a velha guarda. É verdade. Nós tivemos essas duas coisas, essas combinações. Então, essa desordem um pouco, né, que o Rufino está pleiteando. Eneida, você reparou que a mesa anterior, eles terminaram falando de Exu pra caramba, né? Veio esse assunto de Exu, que foi incrível. Sim, essa coincidência, né? Claro, mas não poderia não poderia ser diferente, né, Rodrigo? Foi incrível, assim, uma preparação, né? E os jovens também, os três jovens artistas que falaram em primeiro lugar, né, na primeira sessão de hoje, eu acho da maior importância, porque nós precisamos ouvir o que é que esse pessoal está pensando. Nós ouvimos pouco. Quando eu digo nós, é a universidade, né? Nós ouvimos pouco, né? E há uma grande capacidade de elaboração sobre o próprio trabalho, sobre a própria vida, sobre a própria trajetória. E são ideias que se formam, digamos, ao largo de todas as nossas fórmulas, né? Isso eu achei muito bom. Então, é isso, vocês estão de parabéns, né? Acho que conseguiram assim, capturar uma chave de ouro. A imagem é horrorosa, né, Rufino? Mas vai lá. Né? Fechamos super bem, ou abrimos bem. Né? Rufino terminou abrindo a questão para todo mundo, aí, para todos vocês pensarem. Eu acho que Eneida, essa imagem que você fez agora achei muito linda, porque, na verdade, esse seminário está ajudando a abrir muita perspectiva, eu acho, né? Para mim, pelo menos, para o meu letramento racial, que eu sempre me considerei antirracista, eu escrevo sobre samba, mas eu vejo quantas camadas ainda precisam ser desconstruídas, e esse contato com os convidados todos que falaram aqui nas mesas,
para mim foi muito importante. Até esse mal-estar que você falou de ontem, eu acho que realmente foi muito efetiva essa concepção aí da gente fazer esse seminário e não um trabalho só de final de curso, seria uma coisa mais protocolar, né? E também porque nós já estamos cansados de falar entre nós, né? O trabalho é isso, uma conversa íntima, um segredo entre o aluno e o professor da disciplina, né? Então, assim, eu acho que os trabalhos podem ser escritos a partir daqui. Eu acho que todos os debates e as experiências que vocês tiveram aqui, nós tivemos, eu também tive fortes experiências aqui. Eu também aprendi muita coisa. Na sala de aula a gente aprende, eu aprendo menos, né? E acho que vocês também aprendem menos. Então, aprender no sentido de não é incorporar conhecimento, não é de ser desafiado a pensar. Isso é que eu achei interessante, que todas as mesas nos desafiaram a pensar, né? Todas as combinações que vocês fizeram nos desafiaram a pensar sobre questões que nós discutimos, algumas, né? Muitas nós discutimos, mas pensar de uma maneira divergente. E também de um pensamento mais encarnado, né? Nós só ficamos lendo, e é bom ouvir as pessoas de vez em quando, né? É bom saber que as palavras têm um corpo, têm uma vida, têm uma história, e chegam aqui e falam para a gente. Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz de ter participado desse seminário. Muito obrigada a vocês.